Capítulo 3 é estabilidade de mesoscala, tá? Então, esse capítulo envolve equações diferenciais ordinárias, né, de segunda ordem e soluções que podem resultar, né, em uma solução do tipo oscilador harmônico simples, né, uma solução do tipo, obviamente, uma oscilação também com algum amortecimento, né, e os casos particulares dela, mas também envolve soluções nos quais as raízes são números reais, e aí as soluções elas acabam gerando instabilidades, né? Um número que cresce ou decresce com o tempo. Isso é o conceito de estabilidade. Então o aluno deve rever esse conteúdo antes de fazer algo desse tipo, antes de fazer esse capítulo, né? Bom, conceito de estabilidade. O conceito de estabilidade é uma palavra bem ampla e ela significa buscar condição de equilíbrio ou não. Então, aqui nessa figura a gente vê, né, ilustra uma situação estável, uma situação instável e uma situação indiferente, tá? E uma situação indiferente. Né? No caso da situação estável, existe uma força, né, no caso, que faz com que a parcela volte à posição de equilíbrio. Na situação estável, né, isso não acontece porque ela vai muito longe da posição de equilíbrio. E indiferente é que, se eu fizer uma perturbação, é essa perturbação que vai ficar em cima dela. Ela não vai nem para um lado nem para o outro, ela vai ficar simplesmente parada. Vamos começar aqui estudando a estabilidade estática. Bom, estabilidade estática, né, a gente pode estudar de várias maneiras, com várias formulações, né? Então, se a gente pegar aqui a aceleração na vertical, W, né, igual ao B, que é o termo de flutuabilidade, né? Esse termo de flutuabilidade a gente já viu lá no capítulo 2, que ele pode ser escrito dessa maneira aqui, tá? O G, a temperatura local, a temperatura média na camada, dividido pela temperatura média. Então, o W, eu posso escrever essa equação dessa forma aqui, onde o ΔW é um pequeno deslocamento na vertical, tá? É o ΔZ, né? Então, esse pequeno deslocamento, né, pode ser escrito assim, né? E aqui, obviamente, está aqui Mas eu posso escrever o T como sendo a temperatura média mais isso aqui é aproximação de Taylor, né? Então, ou teoria de pequena perturbação. Então, eu coloco aqui o termo médio, né? E esse aqui é a variação, né? É a variação da temperatura com a altura, né? Que é o lapse rate em inglês, ou taxa de variação vertical da temperatura. Então, esse cara é muito importante. Da parcela, né? Sempre vai ter aqui o P, significa parcela. Parcela. Então, fazendo essas substituições, a gente chega numa equação, tá? Nessa equação, tá? E aí, aqui no caso, o gama, tá? Também é a taxa de variação, só que não é da parcela, é do ambiente. Então aqui eu tenho essa taxa de variação da temperatura, que é
ela pode seguir uma situação seca, né, no caso da temperatura potencial, ou uma temperatura, ou uma variação típica da atmosfera úmida, né? Então essa taxa de variação ela é 9,8, né? 0,8 Kelvin por quilômetro, né? E essa aqui normalmente em torno de 6,5 Kelvin por quilômetro. km. Então, e a temperatura T0 é o local onde é feito essa aproximação, né? Então vai depender do local que a gente vai estar considerando. Então, fazendo essa substituição, a gente chega nessa equação aqui que é um pouco mais interessante. Então, aqui a gente tem uma EDO, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá? Que tem uma solução geral desse tipo aqui, né? Esse aqui seria, no caso, a minha raiz, né? As minhas raízes. Então, dependendo se essa raiz for real, né, imaginária, você vai ter uma oscilação. E essa solução aqui vai poder ser uma solução do tipo cosseno ou seno. Então, no caso, se a taxa de variação ambiental for menor do que a taxa, a parcela, né, da parcela, então significa que esse número aqui, ó, vai ser negativo, tá? Então, a raiz disso aqui vai ser negativa, portanto, todo esse número aqui vai ser positivo. Porque tem aqui negativo com negativo, isso aqui deu um número, esse aqui, desculpa, é o contrário, né? Então, esse número vai ser um número imaginário. E essa solução vai ser uma solução que vai oscilar com o tempo, tá? Dessa fórmula aqui, tá? Então, nesse caso, é uma solução imaginária. A nossa equação de Euler, nossa equação geral, ela tem essa fórmula aqui, essa forma aqui. Bom, na verdade, existe a situação que é o contrário dela, né? Então, se aqui a gente tem uma estabilidade, né? Ou seja, a parcela, né, indo e voltando à posição de origem, porque tem uma força restauradora que a leva para esse local, né? Existe a situação em que o gama vai ser maior do que o gama D, né? Gama da parcela, aliás. A ambiental vai ser maior que a parcela. Então, esse número vai ser imaginário, tá? Com esse multiplicado com esse outro imaginário, vamos ter um número positivo. E aí vamos ter uma oscilação que ela vai aumentar com o tempo, né? Aumentar com o tempo. Esse termo aqui que a gente viu no anterior, né, é chamada, né, está relacionado com a nossa frequência de Brunt-Väisälä, tá? A frequência de Brunt-Väisälä, ela pode ser, aqui no caso, existem duas possibilidades. Ela pode ser seca, né, nesse caso aqui, e úmida, nesse outro caso aqui. Daí ela vai depender da quantidade total de hidrometeoros, né,
e também do θm, né, que é a variação, taxa de variação, o gama m, né, é 6,5 Kelvin por quilômetro. Bom, de qualquer forma, o que a gente tem? Se n ao quadrado maior que zero, né, isso significa que a taxa de variação encontrada é menor do que a variação da parcela. Então, a gente vai ter uma variação da temperatura potencial positiva, né? Que é um caso, né, onde que a gente já viu que gera uma situação instável, tá? Nesse caso, a gente tem uma variação instável. Aliás, tá? Ao contrário, né? A situação é estável, tá? É esse caso aqui, tá? Aí a gente vai ter o contrário, né? Quando o n for menor que zero, né? Significa que a temperatura ambiental é maior do que a de parcela e significa que eu tenho uma taxa de variação de θ com z negativo, né? Então, esse caso aqui é o caso instável. Eu tenho o caso neutro, né? Nesse caso neutro, o n, a frequência de Brunt-Väisälä é igual a zero. Então, esse está o caso neutro. Aqui a gente tem o equilíbrio, né? Tem um resumo disso aqui, mais uma vez mostrando essa questão. Então, isso é chamado de estabilidade estática, né? Na atmosfera, a gente vai encontrar regiões, né, cuja a estabilidade, o perfil de temperatura, né, temperatura potencial, ele pode ser desse tipo aqui, né, em uma determinada camada, depois tu ter uma parte instável, daí ter novamente uma parte neutra, uma parte estável, e assim por diante, né? A atmosfera e cada vez que a gente tiver uma parte instável, a gente vai observar a formação, tanto olhando do ponto de vista úmido, quanto vou olhando do ponto de vista seco, a gente vai olhar nuvens, né? São locais que tendem a formar nuvens. Bom, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar calcular a velocidade vertical de uma corrente ascendente. Para isso, a gente pega aquela equação 3.1 e multiplica, né, pela minha velocidade, né? Pela minha aceleração, pela minha velocidade vertical, aliás. Então, a gente multiplica a aceleração pela velocidade vertical dos dois lados aqui e faz esse truque, né? Então, a gente coloca aqui, isso aqui é igual, né? É a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai proceder uma integração. Integrar da onde? Do LFC, né, que é o nível de condensação livre, né, que é aquela altura, né? Então, você tem lá o LFC, que é a altura onde a gente encontra a base da nuvem, mas a gente logo depois em cima vai encontrar o LFC. O LFC é aquela região onde já começa a ter movimentos verticais. Então, a gente fazendo a integração até o EL. O EL é uma parte mais lá em cima, que é o nível de perda de empuxo, tá? Então, obviamente, fazendo essa integração, tá? A gente vai ter aqui o 2, né? No caso, que veio daqui dessa parte aqui, foi para cá. E a gente vai ter essa integração aqui desse lado. Essa integração aqui nada mais está relacionado com o nosso CAP, tá? O CAP. O CAP é a energia convectiva
disponível, tá? Então, aí essa integração aqui vai dar o W e o W no nível de perda de impulso, que é igual a zero, tá? E o W no LFC, tá? Vai ser também zero. Então isso não importa, né? Então a gente pode fazer a avaliação da média dos dois, que seria justamente no momento em que ocorre o máximo de empuxo, né? E aí então a gente vai ter o 2, quer dizer, a gente pode dizer que quando a gente tem dois valores, né, a gente pega o valor médio deles. Então, e aí fazendo essa integração a gente tem que o W máximo seria igual a, bem bonito aqui, a raiz quadrada de 2 vezes o CAP. Bom, se a gente tiver um CAP de 2.000 joules por quilograma, né, que é algo normal, né, numa tempestade, a gente teria uma velocidade máxima, né, de 63 metros por segundo, que é uma velocidade possível, né, mas muito forte, tá? Se a gente fizer uma simulação, né, de uma bolha, né, aqui uma bolha convectiva, né, a gente vai encontrar aqui a perturbação de pressão, o vento, e aqui o vento vertical. E a gente vai ver que os ventos máximos, né, essa simulação a gente faz com os nossos 2.000 joules por quilograma, né, que a gente já tinha visto lá no CAP. Então, a gente tem um valor bem menor, e se a gente fizer com a bolha um pouco mais estreita, a gente tem até um valor maior de 16, mas muito longe dos 63 metros por segundo, né? Por que isso ocorre, né? Então, no livro vai ter uma explicação lá, né, sobre o que ocorre. É que a teoria da parcela, primeiro, ela leva em conta que a parcela que vai subir é aquela parcela mais baixa da radiosondagem. E a gente tem uma mistura delas, né? Então, por isso, a gente costuma, além do CAP, né, a gente costuma olhar o ML CAP, que é o CAP que leva em conta a mistura. E, além disso, o MU CAP, né, que é justamente o máximo de umidade. A gente pega a camada mais úmida, né, e calcula o CAP, né, porque ele é mais representativo do que acontece. Além disso, a gente tem entranhamentos e detranhamentos da parcela. E, na verdade, a teoria da parcela, ela fala o contrário, que não tem misturas de parcela. Tem os hidrometeoros e tal. Todas essas limitações levam que a velocidade vertical vai ser substancialmente, né, menor do que aquela calculada por uma teoria da parcela pura. Uma outra questão que o livro trata é a questão da estabilidade potencial, né? Que está relacionado com esse assunto que a gente vinha conversando até agora, né? Na verdade, a estabilidade potencial ela vai ocorrer em virtude, né, de haver mistura, né, dos perfis. O perfil inicial ele é diferente do perfil final da atmosfera. Na verdade, numa formação de tempestade de verão, o entranhamento e o detranhamento, eles ajudam a umidificar a atmosfera, tornando novas convecções, né? Então você vê aquela formação das nuvens, os cúmulos comuns, né, no início da manhã, os cúmulos torres, já por volta do meio-dia, né? Cada uma delas vai jogando umidade na atmosfera,
E, por fim, a gente vai ter um cúmulos no final da tarde, um CB, né, que vai conseguir romper por causa dessa mistura, desse processo. Né? Nesse caso, a gente vai ter se a gente avaliar a temperatura potencial equivalente, né, com Z, a gente vê que ela é menor do que zero, muito embora a temperatura potencial seja igual a zero. Também aqui a gente pode falar da temperatura de bulbo úmido. Aqui a gente vê a ilustração lá do Holton, né, que é típico do que acontece na zona de convergência intertropical, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o perfil, o θ, né, que é a temperatura potencial, já o θe, né, que é a temperatura potencial equivalente, e o θe asterisco, que seria a temperatura potencial equivalente hipoteticamente saturada. Notem que aqui nessa região aqui, eu tenho um perfil estável, porém, em termos de temperatura da estabilidade estática, que é a que a gente está levando em conta, eu tenho um perfil estável, né? Então, essa instabilidade condicional, ela significa que não vai ter estabilidade assim momentânea, né? Mas ela vai depender de outros condicionantes, né? Então, estabilidade centrífuga. Tá, então estabilidade centrífuga, a gente vai pegar aqui um rotor, né? Imaginar um cilindro de ar girando com a velocidade angular ômega, né? No caso aqui, V sobre R. A velocidade angular ômega maiúsculo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que uma parcela de vento radial que está sendo acelerada, ela está em equilíbrio por conta, né, do volume específico aqui, o gradiente de pressão radial, né, o gradiente de pressão radial e a força centrípeta, tá? Força centrípeta está nesse local. Então, essas equações aqui a gente pode escrever dessa maneira aqui, tá? Simplesmente um truque matemático. E a gente pode usar o m como sendo, né, um m que é um momento angular, que é igual ao v vezes o r, tá? Então, aqui a gente vê, né, o momento angular, que a gente introduziu na próxima página, é simplesmente o v vezes o r. Se a gente considerar, né, que o gradiente de pressão igual a zero, né, a gente vai poder fazer, vai ver que o campo de pressão é simétrico em relação ao eixo de rotação, tá? Então, podemos escrever as equações de momento dessa maneira, né? Então, o que a gente tem aqui, né, é simplesmente considerar esse carinha igual a zero, e aí a gente obtém que o momento, né, é conservado. Tá? Isso é uma suposição bastante razoável. Mas o que a gente quer estudar aqui é a instabilidade centrífuga. Então, vamos desenhar um anel de fluido na direção de R para avaliar o equilíbrio da força R mais um ΔR. Então, a gente vai pegar um anel, né, aqui e avaliar esse movimento geral em relação à força de gradiente de pressão. Então, a força de gradiente de pressão e a força centrífuga se equiparam nesse local, em um novo local, e não a aceleração do fluido do anel. Então, se você tiver a pressão igual a zero, gradiente de pressão,
esse cara vai ficar parado aqui no centro, girando a uma velocidade ômega, tá? Podemos ainda definir um estado onde não existe grande aceleração radial, né? Então, aqui a gente vai ter justamente o equilíbrio, né? Então, aqui no caso, o P e o M denota o estado de equilíbrio, o estado médio aqui, dessa região, que está aqui nesse anel. Então, subtraindo essa equação dessa equação, tá? Ou seja, uma equação geral e um caso particular, tá? Então, é como se a gente estivesse olhando para a equação perturbada. Então, a gente obtém essa equação aqui, tá? E aí, onde que a gente tem aqui a parte da aceleração, o gradiente de pressão perturbada, né? O momento ao quadrado e o momento médio ao quadrado. Bom, o que a gente quer é avaliar o DU, a aceleração que está acontecendo ali no R, né, na posição R, em relação a esse ΔR. Então a gente negligencia, tá, o termo de pressão, de gradiente de pressão, e a gente faz essa aproximação aqui, né, que diz que o momento ao quadrado avaliado em R mais R é simplesmente a média, né, de uma variável perturbada é sempre igual à média dele. A perturbação, ela não conta, é isso que está dizendo aqui. E se eu avalio o termo ao quadrado igual a zero, então eu posso fazer uma aproximação desse termo aqui usando uma expansão de Taylor, né, uma pequena perturbação. Então, esse é o termo médio avaliado em zero, mais o gradiente dele, né, desse termo em R, em relação a R vezes ΔR. Então aqui, né, isso é a expansão de Taylor, né, é uma expansão, ou a gente pode dizer uma teoria, usar a teoria de pequena perturbação para avaliar isso. Para que a gente quer fazer? Vamos substituir então essas equações aqui. E o que a gente tem são essas equações aqui. Aqui teve mais uma outra coisa que eu não mencionei, né? Então o du dt, né? Ele ficou como sendo que é a aceleração, né? Eu posso chamar o x, né, como sendo dr. E aqui eu tenho dessa forma aqui, a aceleração. Eu tenho esses dois outros caras, né? Então, substituindo esses, né, fazendo essa aproximação, aqui vai sumir esses carinhas. E vai sobrar apenas essa equação, né? O d ao quadrado dr dt quadrado. Isso aqui é uma EDO, segunda ordem, com a solução geral dessa maneira, tá? Que a gente está vendo. Então, o que a gente tem aqui? A gente está avaliando como esse anel, né, que está lá circulando, ele vai acelerar ou não, né? Então, se a gente tiver o quê? Esse número aqui, tá? Ele for um número imaginário, tá? A gente vai ter uma raiz, se esse número aqui for negativo, né? Então a raiz desse número negativo, tá, vai ser imaginário, e vezes o 1 vai dar um número positivo. Então a gente vai ter uma instabilidade, né? Mas uma estabilidade não no sentido de aumentar o R, mas sim de diminuir o R, porque aqui tem a gente vai ter que avaliar, na verdade, esses dois termos aqui, nesse caso. Então, o que a gente tem? O que a gente vai ter? Né? Então, a gente vai ter essa equação aqui, que a aceleração do anel, né,
ela vai depender do como o gradiente de pressão ou gradiente de momento com R funciona, tá? Então, se a M aumenta com R, a aceleração radial é o oposto de dr, e nós temos uma estabilidade, tá? Quando o M diminui com R, a aceleração tem o mesmo sinal que R, e a gente tem uma estabilidade. Então aqui nesse caso, a gente tem o caso que vai dar um número constante, né? Então o que a gente vai ter? Eu vou colocar essa figura aqui, né, do caso de um tornado, e o que a gente vê aqui é um tornado, e ele está girando. Esse tornado, a gente vai ver em filmes, que ele pode desaparecer de uma hora para outra, né? E isso ocorre justamente quando ele não atende esse procedimento, ou seja, o M e o R estão indo na direção errada do que deveria ser, né? Aqui o que a gente tem o V proporcional ao R, né? Está aumentando, então. Se não fosse assim, né? E olha só, quanto mais largo ele está indo, né? E aqui nesse outro local a gente tem o V, né, proporcional ao inverso de R. Então, por isso a gente tem esse formato, tá? Esse formato que é chamado formato vórtice de Rankine, né? O vórtice de Rankine é estável, centrifugamente estável. Da mesma maneira, a gente pode calcular, ver o que acontece com M, né? Se o M é proporcional a dr quadrado, nesse caso, né, o M é proporcional nessa região aqui, ele é proporcional a dr quadrado, e nessa outra região aqui ele é constante, tá? A gente já tinha visto que Bom, mas é isso, né? Uma maneira da gente ver estabilidades e instabilidades de fluidos. Então aqui nós temos o terceiro item, né, que é a estabilidade inercial. A estabilidade inercial ocorre quando eu tenho um fluxo, né, que eu tenho norte, leste, oeste, né, o eixo x, y, e eu tenho uma parcela, né, que aqui eu tenho o vento geostrófico, né, aqui eu tenho a pressão, tá, diminuindo, né, em cada uma dessas linhas, aqui o norte. Então o vento está indo nessa direção, a força do gradiente de pressão está empurrando nessa direção, e o Coriolis, né, fazendo esse deslocamento para a direita no hemisfério norte, né? Então a gente vai ter aqui numa posição posterior, a gente vai ter que vai ter a posição inicial, mais esse incremento, né, dado por Coriolis, né? Esse é o ajuste o ajuste geostrófico, né? Então, se, né, esse cara, né, continuar fazer com que o gradiente de pressão mais o termo de Coriolis seja significativo maior, ele vai continuar indo para o norte, né? Aqui no caso é o contrário, né? Então esse é um sistema instável, e aqui o sistema estável, tá? Então no caso ele faz, só que aqui a gente tem o que? A mesma situação, né? Ele se deslocou para essa região, ele tinha uma velocidade inicial zero, ele teve o Coriolis, né? Tinha um determinado, o vento, a pressão, tá? As linhas estão um pouco mais diferentemente espaçadas aqui, principalmente nessa parte final, né? De maneira que ele chega nessa posição fazendo com que eu tenha um termo de Coriolis, uma aceleração norte-sul
na direção contrária ao gradiente de pressão. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir para o sul e ele vai ficar oscilando aqui nessa posição, tá? Então, é isso que a gente faz quando analisa a estabilidade inercial. Matematicamente, o que a gente pega, né, a equação, tá? Do vento térmico, né? Que é a principal aproximação das equações primitivas, e faz essa aproximação, quer dizer, a gente pega e permite que tenha uma componente, uma determinada. Então, a aceleração do U, né, que é na direção leste-oeste, tá? Ele está sendo balanceado pelo vento norte-sul. E a aceleração do vento norte-sul depende da diferença entre o vento geostrófico com o vento real, tá? Substituindo aqui, né, o du por esse cara, tá? E considerando, né, que ele é o próprio V, né, aqui nessa equação, né, aqui embaixo também, né, substituindo e fazendo, considerando que o U ele é avaliado, né, numa posição diferente daquela que a gente está considerando. Então eu vou construir uma EDO de segunda ordem para avaliar essa minha perturbação. Então, por enquanto aqui eu só fiz essa perturbação, né? Eu substituí o U pelo du, né? Du. E fiz essa substituição aqui em uma posição um pouco mais ao norte. O vento geostrófico, né? O que é? É o vento inicial mais o gradiente do vento geostrófico vezes a perturbação nessa região. E a diferença dele, né? É só substituir aqui, né? Vai ser dado por essa equação aqui. Então, agora eu posso pegar esse cara e substituir na equação 3.35. E aí eu obtenho essa equação aqui, né? Vejo que aqui eu tenho uma EDO de segunda ordem, tá? Onde aqui eu tenho tenho que avaliar as minhas raízes, né? Aqui a solução geral é dada por essa equação. Então, dependendo se esse cara é positivo ou negativo, né, que ele vai estar avaliado aqui dentro da raiz, eu vou ter uma solução instável e estável, tá? A condição de instabilidade inicial é que a vorticidade geostrófica absoluta deve ser negativa, porque quando, né, o F menos du dw é negativa, né, o I vezes o F du dw a raiz quadrada disso, né, é real. Então esse cara aqui seria negativo, então daria um número imaginário vezes um número imaginário é real, né? E ΔY cresce exponencialmente com o tempo. Portanto, o tubo de ar deslocado é acelerado para longe de y0, tá? Então ele é levado para longe dessa posição inicial. Então isso aqui temos a instabilidade inercial. Bom, já ao contrário, né, quando esse cara é positivo, então esse carinha todo aqui é imaginário, né? E a oscilação e o sistema, né, em torno de y é oscilatório, né? A estabilidade presente e as parcelas perturbadas oscilam horizontalmente
em torno de y0. A gente tem aqui, no caso, uma baixa ou uma alta pressão. Vai depender de como que tá esses gradientes, mas a gente vai ter um sistema de alta pressão ou um sistema de baixa pressão com o vento girando ali de uma maneira, né? É óbvio que isso é uma simplificação. E o contrário, né? Quando a gente tem a estabilidade inercial é quando essas parcelas elas estão ali na frente fria, em torno da frente fria, né? Bom, então agora a gente vai estudar a principal estabilidade de mesoscala, que é a estabilidade simétrica condicional, tá? O que é isso, né? Ela é uma combinação da estabilidade baroclínica e da estabilidade centrífuga, tá? A estabilidade baroclínica ou estabilidade inercial, tá? Então, é uma combinação das duas. Depois a gente vai ver, né, como que as duas se combinam. Mas elas estão se combinando o tempo todo, né? Bom, como é que funciona isso, né? Bom, o que a gente vai analisar é verificar a distribuição de momento angular, né, com relação ao eixo da Terra, tá? E também olhar a instabilidade convectiva, né? Como que se dá essa estabilidade convectiva. Aqui a gente tem um esquema, né? Em que a gente tem o sul aqui, o norte aqui. O perfil de temperatura potencial é estável, tá? Como vocês podem ver aqui, o perfil é aquele que é esperado de uma situação estável. E aqui a gente tem a distribuição de momento para esse mesmo local, né? Então a gente tem o sul, então o momento, né, em metros por segundo, né? O que é o momento? É o momento da Terra, daquela parcela de ar em relação à Terra, né? Ela é considerada como um corpo rígido. Então, se a parcela ela pode fazer tanto um movimento, né, dado aqui pela convecção, né, quanto a gente pode ter um movimento aqui dado pela estabilidade inercial, né? Então, ela é estável, ela pode ser estável nessas duas situações. Mas ela vai ser instável se as duas coisas ficarem combinadas em conjunto. Como é que é isso? Se a gente fizer a combinação dessa e dessas duas figuras, o que a gente vai ver é que tem uma força resultante aqui, tá? Então, significa que essa parcela, se ela fizer um movimento para cá e depois um movimento para cá, tá? E depois para cá, ela vai para uma região onde ela tá pode estar estável, né? Ou instável, ela pode voltar para cá ou ela pode continuar para o outro lado. É isso que está relacionado à estabilidade simétrica. Então, quando eu falei do M, né, eu estou aqui considerando o M da Terra como um todo. Então, uma parcela de ar, ela é avaliada aqui com relação à Terra como um todo. Então, o momento, né, é um momento dado pelo vento geostrófico local. Então, eu pego o vento geostrófico local e tiro o F vezes o Y. O Y é justamente a distância que vai dar aqui até o centro da Terra. E esse M geostrófico momento angular, que eu vou analisar.
Note que dependendo do U, né, eu vou ter perfis verticais diferentes desses MGs, né, aqui ao longo da superfície da Terra. Então a gente vê aqui na superfície da Terra, aqui a gente vê o detalhe do que está acontecendo ali. Para uma condição estável, né, uma configuração estável, de momento angular, as parcelas tendem a retornar à superfície angular original, ou seja, elas conservam o momento angular, se ele for perturbado horizontalmente. Da mesma forma, né, aqui a gente vê o norte-sul e as adiabáticas, né, as linhas de temperatura potencial constante. Então, para uma configuração estável, né, que é o caso aqui, de temperatura potencial, as parcelas tendem a retornar para essa posição de equilíbrio. Tá? Então, são duas situações onde eu tenho equilíbrio. Porém, quando eu considero a temperatura potencial e as temperaturas de momento angular, o que acontece? As parcelas podem ser estadas em relação aos movimentos verticais e horizontais, mas as parcelas deslocadas ao longo de certos caminhos inclinados, tá? Que é o caso aqui, se aceleram ao longo da posição inicial. E isso é chamado de instabilidade simétrica. Bom, e o que ela provoca? Onde que eu vejo ela? Né? Eu vejo ela em todo local. Aqui a gente vê um desenvolvimento de uma convecção, né? Uma convecção oblíqua, né? Que é tipicamente a convecção que ocorre dentro de uma frente fria, né? A liberação, né, de calor latente, né, a convecção associada a essa estabilidade é chamada de convecção oblíqua, que não é o mesmo que a convecção inclinada devido ao cisalhamento, que é devido ao cisalhamento das trajetórias inclinadas. Mas uma aceleração que é direcionada verticalmente, pelo menos as partes da aceleração que resulta da estabilidade. Ou seja, você tem uma convecção oblíqua, que ela é oblíqua por conta que eu tenho cisalhamento vertical, tá? E isso é uma coisa, né? Se eu tenho essa não significa que eu tenho a estabilidade simétrica, né? Eu posso ter uma inclinação a mais, e essa inclinação é parte da aceleração resultante da estabilidade simétrica.